Você começou a estudar redes de computadores e está perdido? Continua aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Redes de computadores é uma disciplina muito bonita. As coisas se encaixam, a gente tem um monte de sigla, um monte de protocolo, algoritmo, equipamento. E eu sei que esse tanto de coisa pode às vezes te deixar um pouquinho afobado, meio perdido, tipo... O que está acontecendo? O que eu estou estudando? Mas e tamanho de rede? Para que eu preciso saber disso? E topologia? Endereço IP, máscara? Nossa, como que calcula isso? O que eu faço? Essas são preocupações comuns de alunos e aqui nesse vídeo eu vou te dar uma visão geral sobre as redes de computadores para você poder entender todo esse contexto, para você se situar e assim você conseguir entender cada item desses e sanar todas as suas dúvidas. Primeira coisa, redes de computadores diz respeito a uma rede de equipamentos conectados. Esses equipamentos a gente chama eles de dispositivos finais ou então de hosts, que pode ser celular, tablet, computador, impressora. Então são esses dispositivos que a gente diria que está ali na ponta. E esses dispositivos, eles estão conectados com equipamentos que estão ali mais no meio, que está fazendo essa conexão entre eles. Geralmente a gente tem aí switch e roteador. E o que faz a conexão entre esse equipamento do switch e do roteador com esses dispositivos finais são justamente os meios de conexão, em que a gente tem meio de conexão guiado e não guiado. Que nesse meio de conexão guiada, a gente pode ter aí um cabo de rede Ethernet, a gente pode ter uma fibra ótica, a gente tem os meios não guiados, que a gente pode ter um sinal eletromagnético ali do Wi-Fi, do Bluetooth, ou ainda uma conexão por satélite. E quando a gente fala de LAN, uma rede de área local, a gente está falando da rede que tem aí na sua casa, em que certamente você tem aí seu celular, talvez você tenha uma televisão, um computador, alguns mais dispositivos na sua casa. E você tem um roteador. E esse roteador é o equipamento que vai estar fazendo a conexão de todos esses outros dispositivos que tem na sua casa com a internet. E esse roteador ele vai estar fazendo o papel de gateway padrão. O que é isso? É o equipamento que vai estar ali servindo como uma porta de entrada e de saída para você conectar a sua rede local, a sua LANzinha ali, com o mundo exterior. Tá, você tem a LAN na sua casa. Só que existem mais N LANs espalhadas pelo mundo. A gente tem mais um monte de rede pequena, não só redes domésticas em situações aí residenciais, mas assim como a gente tem redes locais para empresas, universidades, e aí entra o contexto da gente classificar essas redes conforme o tamanho delas. Então a gente tem uma LAN, que é uma rede de área local, a gente pode ter MAN, que é uma rede metropolitana, a gente pode ter a WAN, que é uma rede de área abrangente, assim como a gente pode ter uma PAN, que é uma rede de área pessoal, que é quando ali você está com o seu fone de ouvido Bluetooth conectado no seu celular. Esse é um exemplo clássico aí de uma rede de área pessoal. Aí você tem a LAN na sua casa, mas você tem N LANs espalhadas pelo mundo. E tudo isso vai estar conectado por N caminhos diferentes. E quando você precisa acessar alguma coisa, esse seu pedido, essa sua requisição, ela vai percorrer o melhor caminho possível. E aí não tem como você desligar a internet, porque você tem tanto caminho possível que se por acaso algum ponto falhar ou deixar de existir, sempre vai ter outra possibilidade de caminho. E no meio desse tanto de rede local, desse tanto de dispositivo, a gente tem os supercomputadores, que são os servidores. E quando a gente fala em super, é super mesmo, tá? A gente está falando de muito processamento, muita memória, muita segurança, muito tudo. Por exemplo, o YouTube tem um servidor dele em que está hospedado esse vídeo aqui que você está assistindo e uma variedade de outros vídeos. O Google tem o seu servidor que tem serviços de nuvem, tem o seu Google Drive, tem serviço de e-mail, que está o seu Gmail. E outro exemplo de servidor que a gente tem é de quando a gente fala de jogos online. Você joga algum jogo online como League of Legends, Free Fire, World of Warcraft, qualquer jogo online, você vai instalar ali na sua máquina para você poder acessar o jogo, né? E para você jogar de fato ali em rede, o que acontece? Você vai fazer uma conexão com o servidor que vai te deixar em contato com esses outros jogadores online. E isso vale para qualquer dispositivo, tá? Qualquer videogame, celular, no computador, tudo vai ter esse mesmo princípio. Você vai ter ali algo local rodando e ao jogar você vai estar em conexão com a internet e fazendo essa comunicação com o servidor. Outro exemplo de servidor é que se você usa alguma rede social, um Instagram, por exemplo, o Instagram vai ter o servidor dele ali em que está armazenado todos aqueles posts, stories, reels, todas as informações desses usuários, possibilitando que você poste mais coisas e que você acesse as coisas que já estão lá. E aí você ir no seu celular, no seu computador, na sua casa ou na universidade, ou usando 3G, 4G, qualquer uma dessas formas, você está conectado à internet, que é uma rede mundial de computadores, e você se comunica para acessar serviços, compartilhar recursos, acessar aplicações, que é justamente o objetivo de se ter uma rede de computadores. E essa é uma comunicação que acontece de uma forma muito rápida e muito interessante. Você concorda? Se você concorda, comenta aqui embaixo.
Mas tudo isso acontece de que jeito? Isso tudo acontece dessa forma toda justamente pelo fato de que a gente tem diferentes tipos de equipamentos sofisticados e especializados ali na sua função. E o mais importante, a gente tem protocolos de comunicação. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que vai definir como que algo tem que acontecer. E esse algo, como que esse algo tem que acontecer, pode ser muitas coisas. Porque toda essa comunicação ela é organizada conforme ali o modelo OSI, o modelo TCP/IP. O que esses modelos falam pra gente? Quando a gente fala de modelo OSI, a gente está falando de um modelo teórico que foi desenvolvido pela ISO, de forma a padronizar a comunicação entre sistemas abertos. O que isso quer dizer? Olha, se eu tenho um dispositivo aqui que ele quer se comunicar com outro aqui, então eles têm que percorrer esse caminho aqui, que é dividido em 7 camadas, para a comunicação acontecer da melhor maneira possível. Já o modelo TCP/IP é o que a gente tem a pilha de protocolos TCP/IP, que é como que acontece essa comunicação na internet. E é aí que entra aquela quantidade de siglas, que provavelmente você já viu várias dessas siglas aí e ficou pensando assim, nossa, né? Como é que eu vou decorar isso tudo? Como é que eu vou saber isso tudo? Como é que eu vou aprender isso tudo? Nesse vídeo eu não vou te falar todas essas camadas do modelo OSI ou do TCP/IP, tem outro vídeo específico comparando esses dois modelos aqui no canal, vou deixar aqui no card, mas eu quero que você entenda que é uma comunicação, quando você tá ali e vai usar o seu computador para qualquer coisa, é uma comunicação que acontece assim, muito rápida e ela é regida por protocolos. Ela está organizada numa comunicação em camadas. E uma dessas camadas que eu quero destacar aqui é a camada de rede. Porque olha só, se você vai usar o seu computador para qualquer coisa, acessar o YouTube, jogar um jogo ou sei lá, entrar lá no Crunchyroll para poder assistir um anime, o que acontece? Quando você digita ali na barra de endereços o que você quer acessar, você está fazendo uma requisição a um serviço, a uma aplicação. E você está colocando ali qual que é o destino que você quer. Nesse exemplo do Crunchyroll, você vai digitar lá o site, né? www.crunchyroll, fazer login, entrar na sua conta e poder assistir ali o que você quiser. Quando você aperta Enter ali na barra de navegação, você vai estar mandando uma requisição lá para o servidor do Crunchyroll. Porque você identificou quem é que você quer comunicar. É o site lá do Crunchyroll. Quando essa requisição chega lá, que você quer acessar o site, que você quer fazer login, que você quer ver o anime e tal, o que acontece? O servidor ele vai te mandar de volta a resposta, te disponibilizando aquilo que você pediu. Então, do mesmo jeito que você colocou ali qual que é o destino que você quer, o servidor precisa saber quem que era você, quem que era aquela origem, qual que é o seu endereço. E aí entra a questão dos endereços IPs. O que é um endereço IP? É justamente o seu endereço lógico ali naquela rede, é o número que te identifica para você conseguir se comunicar. Esse número a gente pode ter ele na versão do IPv4, que a gente vai ter um endereço baseado em números, como esse daqui, e quando a gente tem um endereço IP da versão IPv6, a gente não está falando mais só de número, a gente está falando ali de números e alguns caracteres que estão ali na base decimal, como esse daqui, por exemplo. E é justamente esse endereço, o seu endereço, o endereço lá da requisição que você, lá do serviço que você está pedindo e do endereço de todo mundo que está ali no meio do caminho, que é o que possibilita traçar uma rota entre a origem e o destino e fazer essa comunicação sair de um ponto e chegar lá onde precisa para voltar. Tudo isso assim, muito rápido. Aí você fala, tá, eu tenho então, ok, eu tenho o meu endereço, né, aqui da minha máquina, eu tenho o endereço lá do meu destino, mas eu não digitei número nenhum ali no navegador, professor, eu digitei o nome, né, www.tal. O que aconteceu? Aí eu te pergunto, você sabe o número de telefone dos seus amigos? Seu pai, da sua mãe, do seu namorado, tá decorado? Às vezes alguns sim, né, mas não todos. E como é que você faz para conversar com esse pessoal todo? Tá ali salvo no meu celular, né? Tem ali na minha agenda, tá associado o nome ao número. E na internet a gente tem um protocolo, um serviço que faz justamente essa associação de número de endereço com o nome, que é o DNS, que é um serviço de resolução de nomes. Então, para você não ter que decorar o endereço IP do YouTube, o endereço IP do Crunchyroll, o endereço IP de qualquer coisa, é muito mais fácil você saber o nome daquilo. Afinal de contas, a gente é humano, né? Eu preciso de uma relação ali real para poder lembrar o nome daquele serviço. Então, esse DNS vai te fornecer justamente essa possibilidade de você conseguir digitar ali um serviço direto pelo nome, vai fazer essa tradução do nome que você digitar para o endereço IP, que é válido ali na internet. E aí, mais um detalhe, quando você está no computador, que você usa um browser, um navegador, se você observar aqui na barra de endereço que tem aqui em cima, vai estar escrito https://www e tal. O que esse HTTPS está falando? Esse HTTPS ou HTTP, ele também é um protocolo lá da camada de aplicação, assim como o DNS, que vai te possibilitar acessar as páginas de hipertexto. O H do HTTP e do HTTPS é de hipertexto.
que nada mais é que um protocolo que te deixa ver essas páginas iterativas, que vai estar ali cheio de link, de vídeo, de foto e de N coisas. E para essa requisição que você fizer ali do seu computador ou do seu celular chegar onde precisa, ele vai precisar de um meio de transporte. E é aí que entra o protocolo TCP e o UDP, que são protocolos da camada de transportes que vão estar responsáveis em como que essa informação, essa requisição, essa mensagem vai sair de um ponto e chegar no outro. A rota, ela é definida lá na camada de rede, porém o jeito que vai ser transmitido ali é definido na camada de transporte. Tá me acompanhando? Tá dando para entender todo esse esquema? E aí, para toda essa comunicação acontecer, a gente tem esses diferentes protocolos. A gente tem mais protocolo de aplicação, a gente tem mais protocolo ali na camada de rede, na camada de enlace. A gente tem várias definições que faz toda essa comunicação acontecer. Eu espero que com tudo isso que eu tenho te falado, você consiga ter uma visão melhor para você conseguir adentrar a termos específicos e conseguir entender o porquê que você está estudando sobre o tamanho de rede de computadores, o que é uma LAN, uma MAN e uma WAN. Visualizou naquele cenário que a gente falou aqui, esses tamanhos de redes? Quando a gente fala em topologia de rede, por exemplo, a gente está falando da organização física, como que vai estar disposto as coisas ali para essa comunicação acontecer. E aí vai entrar essas topologias de estrela, barramento, anel, como a informação vai navegar entre esses dispositivos. Uma topologia de anel, o dado, a informação, a comunicação vai estar percorrendo como se fosse um anel. Em barramento vai estar percorrendo em um barramento. Em estrela vai estar indo em N posições. A gente tem a questão de que uma rede ela pode estar ali numa arquitetura cliente-servidor, ou então uma rede do estilo mesh, que é quando ela está conectada entre todos os pontos. A gente tem a questão dos outros protocolos de aplicação, em que aqui a gente comentou do HTTP e do DNS, mas a gente tem protocolo para servidor de arquivo, que é o FTP, para servidor de e-mail, que é o SMTP. A gente tem protocolo para distribuição de IP, que é o DHCP. E aí, quando a gente fala de endereço IP, a gente tem um conteúdo gigantesco dentro disso, em que a gente vai entender como que esses endereços são distribuídos, como que um número faz aquele endereço poder se comunicar com o outro. Aí entra máscara de rede, máscara de subrede, aí tem que fazer umas continhas, mas dá certo no final. A gente tem a questão de segurança de rede, em que entra firewall, proxy, criptografia e outras coisas. E por falar em segurança, tem um aulão aqui no canal falando de segurança da informação, tá? Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima também. E é muita coisa para você estudar em redes de computadores. Não é à toa que os livros são bem densos, os livros clássicos. Você já viu o tamanho do livro do Tenenbaum? Tamanho do livro do Furozan. Mas não se assuste pelo tamanho desses livros, tá? Os livros clássicos que você vai encontrar aí na biblioteca, do Tenenbaum, do Furozan e do Kurose. Vou deixar aqui na tela a capa das últimas edições desses livros para você ver se você acha aí na biblioteca quando você estiver estudando. E no curso aí de graduação que você tiver, dependendo de qual que você tá, você vai ter aí redes 1, redes 2 e redes 3. Então, com 3 semestres dedicados a entender tudo isso, como é que funciona, como é que configura, como que funciona e como que configura, como que você mantém uma rede. E a ideia geral desse vídeo é te trazer justamente esse contexto geral dessas redes de computadores para você se situar. E como vocês sabem, hoje que eu tô postando esse vídeo é segunda-feira, e dia de segunda-feira eu respondo perguntas dos inscritos. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi uma pergunta do Clóvis, que ele fez lá no vídeo de quais são os equipamentos de rede. Em que ele pergunta o seguinte: professora, primeiramente, obrigado. Tenho dúvidas quanto ao repetidor e access point. Eles são cabeados? Eles são aparelhos, equipamentos? O que é gateway e bridge? São equipamentos também? Por último, dispositivo pode ser equipamento ou software? Obrigada. A questão é a seguinte: quando você entende todo esse contexto, que você tem esse tanto de rede local, em que todas elas estão conectadas com vários equipamentos ali no meio, você tem a possibilidade de entender o que é cada equipamento e como que ele vai funcionar ali em todo esse contexto. Então, quando a gente fala de repetidor e de access point, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo da diferença entre eles, são dispositivos que vão estar relacionados ali a uma rede local, em que você consegue estender o acesso da sua rede e possibilitar você ter uma conexão via Wi-Fi. Para você ter uma conexão Wi-Fi, você precisa de um equipamento específico ali, com as anteninhas, né? Não necessariamente vai ter uma antena, mas que vai distribuir esse sinal. Então, um roteador que é só roteador, ele não vai distribuir sinal Wi-Fi. Porém, hoje em dia é difícil você contratar um serviço de internet, chegar um roteador na sua casa que não vai distribuir um sinal de Wi-Fi. Se for o caso, você precisa de um equipamento separado para isso. E aí, quando a gente fala de equipamento de rede, a gente está falando de todos esses dispositivos que vão estar ali no meio do caminho, que vai possibilitar essa conexão entre esses dispositivos finais, entre esses hosts. Quando a gente fala em gateway, é justamente aquele portão, aquela porta de entrada ou saída que vai conectar diferentes redes. Geralmente, o gateway padrão que a gente tem sempre vai ser ali o seu roteador na sua rede local. Quando a gente fala em bridge, que é uma ponte,
A gente está falando ali de uma forma de segmentar redes. Tem um outro vídeo aqui no canal também que eu falo só sobre bridges, te explicando aí da onde que surgiu essa bridge e por que às vezes a gente não ouve falar muito dela. Sendo que, na verdade, a bridge ela nada mais é do que um switch. A grosso modo, tá? Assiste o vídeo aqui que você vai entender. E aí pergunta, dispositivo pode ser equipamento ou pode ser software? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que tudo se conecta? Todos esses conceitos de rede de computadores está conectado, interligado? Então, quando a gente fala em gateway, a gente está falando em um papel que aquele equipamento vai exercer. No caso, o roteador da sua casa, ele está servindo como seu gateway padrão. Mas um gateway pode ser algum outro equipamento. E a gente pode ter alguns equipamentos que pode ser tanto hardware como software. Como assim, professora? Firewall, a gente pode ter equipamento de firewall que vai estar implementado a nível de software ou equipamento de firewall que vai estar implementado a nível de hardware. E aí são esses detalhes que faz a disciplina de rede de computadores ser ampla e entra a possibilidade de você saber das especializações dentro disso. Então, a gente tem ali o caminho de manutenção de rede, a gente tem o caminho de segurança de redes, a gente tem o caminho de que você precisa saber esse conteúdo de rede para aplicar em alguma outra coisa. Então, se você está fazendo um sistema, um aplicativo, você precisa saber como é que isso vai se comunicar na internet. Na hora de implementar, às vezes você vai precisar saber conceitos específicos para poder implementar da maneira correta. Então a disciplina ela é extensa sim, porém ela é possível. E aqui no canal você encontra uma série de conteúdos que podem te ajudar nessa sua jornada de aprender sobre redes de computadores, seja aí na sua faculdade, estudando para concurso, ou até mesmo aí você que está precisando estender o sinal de Wi-Fi da sua casa e não sabe se você compra um access point ou um repetidor, como é que você faz isso. Não deixe de conferir as cheat sheets gratuitas que eu disponibilizo lá na página do Gumroad e verificar todos os materiais que tem disponível para você. Se ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te responder, seja aqui no comentário, em formato de texto ou trazendo a sua resposta em formato de vídeo, assim como eu fiz com essa daqui. Bons estudos e até o próximo vídeo!